Sejam muito bem-vindas ao Pod Atípica, o podcast da Mãe Atípica, feito para dar voz e vez para essas mães, onde a gente vai escutar histórias lindas, inspiradoras, se emocionar, rir e chorar. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial aqui em São Paulo, que é a Marcela Lima, mãe do Leozinho, uma criança com autismo, nível 1 de suporte, que tem 8 anos de idade e que é uma criança que, infelizmente, sofreu maus tratos e discriminação na escola que estudava, aqui em São Paulo, no bairro Morumbi. A gente vai ver com a Marcela como foi isso, qual a repercussão que trouxe para a vida dela, para a vida do Léo, e inspirar outras mães a lutarem pelos direitos dos seus filhos, os direitos educacionais, os direitos na escola. Vamos debater sobre esses direitos, entender, né, o que o educando com deficiência tem direito na escola e conhecer um pouco mais da história da Marcela, que é muito linda, emocionante e inspiradora. Seja muito bem-vinda, Marcela. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo espaço. Fico tão feliz, com o coração quentinho, de saber que tem um espaço assim para as mães conseguirem. Realmente foi o que você falou, né? Amplificar a sua voz e passar mais informação para as outras mães que precisam, né, dessa luz para conseguir seguir em frente. A gente tem tantas dúvidas, né, em relação a tudo. Com certeza, é verdade. Marcelo, falando em dúvidas, como foi que você descobriu? Como foi a gravidez do Leozinho? Como foi que você descobriu esse diagnóstico? Foi bem cedo, não foi? Conta pra gente um pouco da tua jornada na maternidade atípica. Na verdade, a minha jornada na maternidade como um todo nasceu quando eu era criança. Todo mundo ali, eu vou ser juíza, né? As minhas amigas do colégio são médicas, advogadas, etc. E eu falava, gente, eu quero ser mãe. Sempre quis ser mãe, sempre quis ter um nenenzinho pendurado aqui, fazendo a sopinha ali da noite. Esse sempre foi o meu maior sonho. E aí eu tentei engravidar durante 6 anos, eu sou portadora de endometriose, então eu tive essa dificuldade, e aí eu parei a minha vida ali para poder conseguir engravidar do Léo. 6 anos? 6 anos tentando engravidar, exatamente. E aí quando veio o Léozinho, né, tudo certo, até os 5 anos de idade eu não percebi nada. A escola, que é essa escola que teve esse incidente, que veio, mãe, você não acha que seu filho é autista? Veio trazer indícios, né? Porque ele estava tendo uns rompantes de comportamento. E aí, a partir do momento, aquela maternidade típica morre e nasce a Marcela, mãe atípica e enfim. Aí a vida... Não, até 5 anos você não percebeu nada? Não percebi até nada. Porque ele é nível 1 de suporte, é um pouco mais difícil perceber alguma diferença. E é o primeiro filho, né? A gente meio que não tem um parâmetro de desenvolvimento ali. Exato. E quando a escola te chamou para falar isso, ela falou, assim, abruptamente, como foi? Ou foi com um jeitinho melhor? Foi sutil. Chamou a psicóloga junto? Não, na verdade foi uma pedagoga, mas foi sutil. Não posso mentir, porque eu tô com raiva da escola, alguma coisa do tipo. Sim. Não, foi assim, apontando de forma bem devagar, e aí eu já mergulhei profundamente. Tudo que a escola sempre falava, tem que levar em tal lugar, vamos tentar tal coisa, eu tentei e eu sempre fiz, eu sempre fui muito obediente. É muito importante o papel da escola nesse diagnóstico precoce. Eu tenho muitas clientes que foi assim, que a escola que chamou, que mostrou, né, alguns atrasos de desenvolvimento, algumas questões comportamentais, e foi através dessa conversa com a escola que a mãe procurou neuropediatra e o diagnóstico precoce começou as terapias. Exato. Então, é muito importante mesmo a escola, sempre que perceber algum atraso, alguma diferença, né, chamar. Ter essa sensibilidade, sim, na verdade. E ter também a sensibilidade do modo como falar, né? Porque eu já vi também casos de escolas que simplesmente mandam uma mensagem no WhatsApp. Seu filho não faz isso, não interage, bate nas crianças. Assim, uma lista de coisas erradas que o filho faz. Uhum. Procure um médico. Uhum. Então, já é um baque muito grande. Às vezes, a mãe não está sabendo de nada. E quando vê, meu Deus, meu filho é tudo de errado. E eu estou muito errada, que eu não percebi, e não sabe nem para onde ir, né? Já cai naquele buraco do diagnóstico, aquele peso. O Léo, ele teve os rompantes de comportamentais mesmo, né? E aí, não foi tão tranquilo assim. Mães se reuniram para expulsar o Léo de turma. A escola, a professora ali, foi muito notório que ela foi condizente com tudo isso. Ele foi convidado a se retirar. Eu pedia desculpa para as mães. Eu falo, gente, eu tô no meio de um diagnóstico, eu tô perdida. Eu nem sei, assim, a única coisa que eu posso te falar, quando elas vinham reclamar do Leozinho,
eu estou tentando, da melhor forma, dar todo o suporte de saúde, de equipe multidisciplinar. Eu só peço um pouco de paciência. Não acredito. Mas eu não tive essa paciência. Ele teve que ir para outra professora, outra turma, que aí sim, aquele período que ele mudou, ele foi abraçado, tanto que ele parou com os rompantes. Engraçado, né? Como o ambiente faz a criança. Ele mudou de turma no decorrer do ano letivo. Sim, foi convidado a se retirar para dizer que não foi expulso. Então, tu não teve acolhimento nesse momento, nem da professora, nem das outras mães da sala? Não. A professora, ela nunca nem olhou na minha cara direito, assim. Não, foi bem complicado. Quando eu falo que foi sutil, foi uma reunião com a pedagoga na época, que ela nem tá mais na escola, que ela falou, mediante a tudo isso, será que esses rompantes, assim, aí sim. Mas até isso acontecer, eu tive que fugir de São Paulo, porque eu recebi ameaça de mãe no meu celular. Meu Deus. Eu fiquei uns 25, 30 dias em Balneário Camboriú. Parei toda a minha vida, assim, para poder respirar, porque eu tava enlouquecendo. Eu bati carro indo pra escola já, pela forma como eles me ligavam. Eu chegava lá, meu filho tava no cantinho da turma. Então, assim, já começou de uma forma muito traumatizante, assim. Sim. Aí se pergunta, né, por que você não rompeu ali o seu relacionamento com a escola, né? Porque você vai indo e a escola, você acredita, você coloca os professores, a turma de pedagogia, assim, se coloca no patamar. Você é só uma mãe buscando ajuda, buscando por socorro. Então, é que nem um relacionamento tóxico. Você parece que vai entrando cada vez mais. Você não consegue conversar com suas amigas. Você sempre vai para debaixo do parceiro, né? Então, e muitas vezes, você tá numa situação traumática. Às vezes, você não enxerga de fora, né? Depois que passa que você vai ver. Exatamente. E tem muita escola, não sei se foi teu caso, que fica dando uma esperança. Não, vamos melhorar. Não, vamos fazer o PEI dele. Vamos fazer a prova. Agora a gente faz a prova adaptada. Não, quando tiver com laudo, a gente vai fazer tudo que tem direito. E aí fica dando essa esperança, fica tentando ali, assim, de maneira totalmente informal, sem profissionalismo, sem saber nem o que é uma educação inclusiva de verdade. Exatamente. E a mãe fica, não, vou tentar mais um pouco. É a escola que ele estuda desde pequenininho, é a turminha que já tá. A gente constrói a nossa vida ali perto da escola, né? Sim. Principalmente São Paulo, que é tudo longe, muito trânsito. A gente mora ali na mesma quilometragem para ter a guarda compartilhada, que é a minha guarda compartilhada do Leozinho é dia sim, dia não. Sim. Então, eu levo na escola, o pai busca, dorme com o pai leva, eu busco, porque a gente... É guarda compartilhada mesmo. De fato, porque o Léo foi muito sonhado. Eu sonhei com cada dedinho, com cada centímetro ali daquele bebê, era meu sonho realizado. Então, quando eu parei esses dias para poder pensar na minha trajetória, começou totalmente errada. Mudança de turma, sabe? Porque as mães estavam se incomodando, isso já começa daí, se a gente for destrinchar a história como um todo. Então, assim, e a gente vai levando, a gente vai se acostumando, a gente fica condicionado àquilo. E parece que é a gente que tá errada, né? Não a gente pede desculpa por tudo. E essa falta de empatia machuca muito. Machuca. Porque às vezes podia ser o filho delas, exatamente, né? Ninguém tá imune a uma deficiência, a uma condição de uma criança. Um TEA, um TDAH, um TOD, qualquer coisa. E elas não se colocam não se colocaram no teu lugar, né? A fala de vamos trocar o Léo de sala não foi porque os amiguinhos estavam incomodados, foi porque as mães estavam se incomodando. E como o Anglo é um colégio muito capitalista, eles não podiam perder aquelas mães por causa de uma, você entende? Tudo muito errado. Quando eu levei o Léo no psiquiatra no dia do acontecido, e foi o que ele falou pra mim, a gente tem que curar agora ele 2 anos de tortura psicológica. E é engraçado que essas mães, elas... muita, muita, muita falta de empatia. Sim. De se colocar no lugar do outro. E, assim... eu fico mais triste, fico até arrepiada, assim, escutando isso, é que essas mães estão criando essas crianças. E que crianças, Porque né? essas crianças, a criança não nasce preconceituosa. Exato. Ela não nasce excluindo. Pelo contrário, a índole dela é de incluir, de respeitar as diferenças. Só que se ela vê os pais fazendo esse tipo de coisa, né? Sim. Porque provavelmente as mães comentavam em casa, até comentavam com o filho, sai de perto dele. Isso que eu não falo fica agora. perto. A fala que teve, que o que mais me machucou nesse ano, que me marcou, né? Foi quando ele sentou do lado de um amiguinho. O amiguinho, não sai, porque se você ficar perto de mim, a mãe descobrir, eu vou ficar de castigo. E aí, meu filho chega e me pergunta, mãe, por que isso comigo, né? E eu falo, por quê? Eu não sei te dizer. E a assim. escola foi totalmente omissa desde aí. Porque ela teria que ter feito uma reunião com as mães da sala, explicar o que é um autismo, Sim. explicar que é uma diferença, que é uma condição. Eu me propus diversas vezes. Vamos organizar uma palestra, vamos, E como sabe? é importante as crianças saberem lidar com o diferente. Exatamente. Não vai ser o primeiro nem Não o último vai. coleguinha que eles vão ter que vai ter alguma condição. Sim, com E certeza. eles mesmos, ao longo da vida, podem apresentar alguma coisa, né? Como é que eles vão lidar com isso? Sim, mas eu sinto
sinto que o Léo foi cobaia, assim, nessa escola, sabe? Porque eu tenho uma mensagem da diretora no meu celular. Tudo que eu falo, eu gosto de deixar bem claro que eu tenho provas. Que Eu bom. perguntando pra ela em 2023, eu preciso de uma AT, como que faz? Ah, já pensou se cada autista tiver um AT aqui nessa escola? É uma fala muito comum. Ou nós vamos capacitar os profissionais em 2023. Em 2023, uma escola com um sistema amplo de ensino, com Legacy School International, vai capacitar em 2023? Inadmissível. Então, assim, aí você começa a ficar realmente muito angustiada, né? Isso aí com 5 anos, tu conseguiu fechar o diagnóstico? Com 6. Com 6, né? 5 começou a busca lá, Isso. conseguiu fechar com 6, ele já iniciou Já, nas terapias. Já. Aí ele fazia o quê? Fono, A rotina já virou de cabeça para baixo, né? Aham. Porque antes uma mulher que deixava o filho na escola e ia trabalhar, já não podia ser mais integral, tinha que ser meio período. Sim. Aí sim, ABA, TO, terapia comportamental, tudo. Ele tem Tudo atraso de legal. fala? Não, ele não tem atraso né? de fala. Então é mais psicólogo, psicopedagoga. Essa parte de socialização dele que estava bem complicada, enfim. Mas aí a gente entende, né? Porque assim, toda a trajetória do autismo do Léo, da descoberta e de tudo que a gente passou na escola, era só na escola. Quando a gente chegava num aniversário, tinha ali as dificuldades e tal, mas não era tanto quanto a escola apontava. Então, eu falava assim, vocês estão falando de uma criança que não é o meu filho. Eu não estou reconhecendo essas falas que vocês falam que ele tem. Não tem em casa, ele não ouve e ele não fala nada disso em casa, ele não tem essas rompantes de raiva em casa. Então, você fica ali dividida demais, assim, sabe? Você realmente fica, se eu acredito no meu filho, que fala que não foi bem assim o comunicado que eu recebi, ou se eu acredito na escola, você fica dividida, né? E quando mudou de sala? Né? Mudou de sala, as coisas melhoraram um pouco com as mães, com as crianças, a própria escola. E lá, todo ano a mesma salinha, as mesmas crianças, ou vai mudando? Não, vai mudando. Todo início de ano vai mudando. É um perrengue, assim. Eu não consigo nem trabalhar direito. É nova professora, novos colegas, novo espaço físico, novo tudo. Exatamente. E aí, mas aí sempre, no decorrer desses anos todos, sempre com essas questões, com a escola chamando e não oferecendo nada da educação inclusiva, só apontava erros, não dava soluções de nada, não tentava ajudar em nada. O pior é que, assim, eles sempre falavam, o que tá acontecendo na sua casa? Aí, eu mudei de apartamento. Então é por isso que o Léo tá desse jeito. Então, sempre voltou pra mim, sabe? Assim, o que eu estava fazendo, se eu tava trabalhando demais, ou se eu tava estressada com os negócios. Aí era por isso que meu filho tava mal. O psicológico da mãe vai lá... Não, porque você você tá ali naquela fase de descoberta do diagnóstico, tentando aceitar, tentando levar para as terapias, o luto do diagnóstico. E aí, de repente, onde você era para ter acolhimento ali na escola, toda a culpa é sua. É porque você se mudou, é porque aconteceu algo, tá trabalhando demais, né? Tanto que as minhas respostas é tudo via aplicativo. É assim, o que aconteceu antes? Qual que foi o gatilho pro meu filho ter essa atitude tão temerosa que nem está me falando que ele teve, né? Porque era irreconhecível. Não, a criança, a X, que antecedeu ali, que aconteceu o caso, não fez nada. Eu recebi assim, em caps look mesmo. A outra criança não fez nada. Ele fez do nada. Gente, pelo amor de Deus, uma criança autista, ela não tem um gatilho, ela não tem um rompante do nada. Aquela crise foi desencadeada por algum gatilho. Sim. Vamos entender qual foi. Aí não tem isso. E às vezes nem é a outra criança. É alguma coisa que aconteceu ali no meio. É um ambiente tóxico mesmo. Um ambiente tóxico que ele estava, né? Um ambiente de recriminação, de discriminação. Eu recebia recados dizendo, ele teve que ser pego no colo e levado até a diretoria. É uma escola enorme. Então, foi um trajeto, um homem pegando meu filho no colo, como eu já recebi, e ele tem TPS, e a escola sabe disso, que é o toque, né? A sensibilidade ao toque. Ao tecido também. Um homem pegar o meu filho, com que força ele não pegou meu filho. Então, assim, gente, uma sequência de fatos, assim, que a escola totalmente despreparada mesmo. Totalmente despreparada. E como foi que tu decidiu, né? Agora eu vou tomar alguma providência, porque eu tenho que descobrir o que é que está acontecendo ali dentro. Quando a gente começa a receber a advertência. Eu tenho até essa dúvida se a criança com TEA, ela pode ser expulsa. Eu já fiz várias pesquisas, eu nunca achei nada sobre. Não pode ser expulsa. Isso aí é como se fosse uma negativa de matrícula, né? Entendi. A criança ser expulsa da escola, ainda mais quando a escola não fez nada para ajudar essa criança, para incluir essa criança.
Pra começar que ele começou a levar advertência, e a gente sabe que quando eu assinava lá na advertência, 3 advertências, uma coisa assim, ele ia ser expulso. E às vezes era de propósito, né? Começou Já isso, dá advertência pra ter uma justificativa. Exatamente. Começa por aí. E segundo, assim, que existe a fala de estamos fazendo de tudo. Só que existe só a fala. Não tem ações. Não tem ações, porque o que vamos fazer, a gente tem que se basear num fato onde foi o flagrante, certo? No momento de eu tenho a inclusão, ele entra na sala, ele pede um lápis emprestado, alguém me empresta um lápis? E a professora, não, ninguém empresta um lápis. A amiguinha até falou, ninguém empresta um lápis porque essa criança só vem para atrapalhar, só vem para se aparecer. Começa ali. Tanto que quando eu ouço o áudio, que eu decido colocar o gravador, né? Eu recebi uma voz de Deus mesmo. Você precisa proteger o seu filho. E eu decido colocar o próprio celular dele gravando. Mas tu recebeu esse áudio de alguém? Esse Não, primeiro áudio? Ou já é do gravador? Eu recebi uma voz falando. De Deus mesmo. Sinal. Eu tenho uma intimidade de Deus, com Deus muito forte. Ele falou, você precisa proteger seu filho. E eu acordei e coloquei o gravador dele e mandei ele pra aula. Mandei gravando o celular. Mas tinha acontecido alguma coisa assim, um dia antes, muito Sequências forte? de advertências. Já tava me preocupando. A questão das E aí, advertências. eu sempre pedindo câmera, não tem câmera E pra ele me falava mostrar. o quê? Não é bem assim, mamãe. Na verdade, eu não fui procurar confusão com essa criança. Ele tava ameaçando bater no meu amiguinho. Eu fui defender. Tudo o Léo justificava. E assim, filho, não pode bater. Não pode triscar no outro sem o seu consentimento. Eu sempre falava. E ele tinha as falas. Desculpa, eu sei que eu errei. Porque parece que ele chutou a canela do menino bem maior, do 5º ano. E a escola diz que o menino não fez absolutamente nada, como sempre. E aí o Léo, por que você chutou? Ah, porque ele queria bater no meu amiguinho. E eu fui pra cima pra defender meu amiguinho. Porque o autista, ele é muito fiel. Entendi, sim. Não mexe com quem ele tem ali a amizade, né? Então, assim, tudo tinha uma justificativa. E eu perguntava pra escola, não teve nada. Não aconteceu nada. Aquilo tava começando a me comer por dentro, assim, me consumir, sabe? Eu falei, eu preciso ter alguma prova pra poder justificar a não inclusão, tudo. E foi quando eu simplesmente tive, assim. E aí ele chega na aula, eu não precisei ouvir as 3 horas de áudio no dia seguinte. Tu colocou o próprio celular? Coloquei o próprio celular dele com o gravador. E ele que acionou? Não, eu já mandei. Tu já mandou acionado? Eu mandei, eu falei, filha, não mexe no seu celular hoje, porque eu tá fazendo uma atualização. Ele, tá bom, não mexeu, assim. Tanto que parou as 3 horas de áudio, porque ele teve uma hora que pegou no celular e ele pausou. Mas quando ele volta pra casa, eu só escuto quando ele vai de novo pra aula. Porque eu não tinha como ouvir 3 horas de áudio com ele em casa. Correria, não sabe? Não dá. E aí, quando ele chegou na escola, eu ouvi 60 segundos de áudio ali. Foi o suficiente, que foi essa fala, né? No comecinho No já comecinho, né? Ela diz assim, você já chegou chutando a porta. Aí ele acredita que ele chegou. Olha isso, só que ele não chegou. Eu já ouvi o áudio 1000 vezes. Ela minava a autoconfiança dele, a credibilidade, tudo. Exatamente. E aí nega que alguma amiguinho ajude. Quando ele derruba a prova no chão, porque é dia de prova. Se você não fizer a prova, você vai ficar com 0. Tipo assim, cadê a inclusão disso? E aí... Isso é tortura psicológica. Ela passa na frente de um amiguinho, foi o que eu ouvi antes de buscar, né? Ela passa na frente de um amiguinho e fala, desculpa fazer você conviver com o Léo, com essa criança. Aí eu paro de ouvir o áudio. Eu nem preciso das 3 horas. Eu parei ali. Na hora, o Arthur, por coincidência, estava em casa, né? Eu falei, amor, a gente precisa buscar o Léo. Eu fiquei até com medo de contar pra ele, né? Porque ninguém sabia que eu tinha mandado o gravador. E aí eu cheguei na escola e eu falei assim, eu preciso buscar meu filho. Eu ia até te perguntar, professora, como foi o dia dele ontem, mas eu já ouvi porque eu mandei um gravador. Ela caiu branca ali por terra. A professora titular, aqui falou Isso, aqui falou o inicial do áudio com ela. Ela já ficou branca, ela já ficou assim, sabe, estarrecida, porque a gente sabe quando errou, né? E no meu coração, no fundo, se o áudio fosse só aquilo, quantas vezes a gente não tá bem, etc e tal. Apesar de que a gente tem que ter responsabilidade. Se a gente lida com criança, com menores, incapazes, a gente tem que saber o limite, dizer hoje eu não vou nem trabalhar, porque eu não tô bem, entendeu? Porque uma atitude dessa, você acaba com a vida de uma criança pra sempre. Não, e o que ela falou, nem se ela estivesse falando pra um adulto típico, teria justificativa. Ela maltratou, ela tratou mal, ela tratou com falta de respeito, com tudo que poderia. Ela torturou mesmo maus tratos. Ali o Leozinho nunca mais voltou pra escola. Eu só ouvi isso do áudio. Quando eu coloco ele numa escola menor, 10 alunos por turma, com câmera, aula de nutrição, né, de culinária, tudo muito diferente. Eu fico 15 dias ali com medo de terminar de ouvir o áudio. Nossa. Até que eu vi que ele estava bem nessa nova escola, estava sendo acolhido, ele já estava sendo uma outra criança, muito mais leve. Eu falo, vou terminar de ouvir o áudio.
E aí foi quando vieram 3 horas de tortura psicológica. Não foi só discriminação. Quando tiram todos os alunos da sala e ele fica sozinho, com adultos que vão se revezando ali e todos os adultos que passaram pela sala com falas de tortura psicológica, né? Você não presta. Então, ali são 4 várias pessoas que entram e saem da sala se revezando para ficar com ele ali sozinho na sala. Isso, você não presta. Por que você não chega hoje e fala assim, mãe, eu não quero mais estudar? Nossa, quando eu vi isso aí foi o que mais me impactou. Aí ela fala, é porque você não tem coragem, meu amor, porque você gosta daqui, mas ela tem grossa voz, assim, né? E aí, eu não sei de onde ele tira, ele fala, mas eu vou sair no final do mês, tipo, fica tranquila. Ela, mas o mês acabou de começar. E aí, nisso, vem outras pessoas com uma coordenação pedagógica, entra na sala e ela fala, olha, Helena, a Maiara, que é essa auxiliar de coordenação, que tem essa fala de que ele não presta. Eu já falei pro Léo que ele vai sair da escola, ele disse que vai, eu disse que bom. Tipo assim, aí a coordenação, eu falo, é agora, vai dar tudo certo, ela vai me defender. Ah, porque a gente não é culpa nossa, Léo, ninguém aguenta mais. Ela tem a fala, todo mundo já conhece seu lado ruim, Léo. Lado ruim... Foi ela que falou, só quem gosta de você é sua mãe e seu pai. Não foi a coordenadora, né? Foi a auxiliar. E a AT. Porque nisso o ângulo me apresenta uma AT que, engraçado, no dia do áudio, ela aparece muito pouco. Ou seja, ele some na escola nesse dia do áudio. Olha quanto... Ela não eu peguei tava tanta ali. coisa. É uma mulher. É uma mulher. Ela não estava ali na hora. Não estava, ele sumiu. A professora saiu para procurar o Léo na escola, porque ele sumiu. O meu filho... com necessidades especiais, sumiu e não tinha nenhum adulto por perto. Então, assim, são 3 horas que a gente consegue qualificar várias coisas. E aí, cadê essa AT, né? Quando eu converso com as outras mães, a Lu, AT... Não, a Lu não é AT, a Lu é auxiliar de classe. Sim, é diferente. É diferente. Então, para mim, é apresentado como AT, para as mães, auxiliar de classe, e que de fato é. Porque ela não fica com ele o tempo inteiro. Quando vem os rompantes, os comunicados, eu falo, mas cadê a AT que não estava ali para segurar o braço? Ou para tirar ele na hora de uma... E a AT mesmo, a acompanhante terapêutica, ela é formada, extensão. Ela é qualificada no método ABA. Ela tem manejo comportamental, ela era para isso. Era justamente, ela vai saber lidar com todos os comportamentos dele, ela vai saber incluir ele com os outros coleguinhas. Quando acontece alguma coisa, ela vai ali intervir. Até a relação dele com a professora, ela vai ajudar. Até é isso, até a acompanhante terapêutica, ela tem viés saúde, ela é aplicadora do método ABA na escola ou em casa, no ambiente natural. É totalmente diferente de um professor de apoio, que tem um viés pedagógico, que vai auxiliar ali. Às vezes, nem toda criança precisa de professor de apoio, ele precisa só da AT, ou precisa só do professor de apoio, ou precisa dos dois. E as escolas nem sabem essa diferença. Exato. Tanto que eles te informaram que era um AT, que com certeza ela não tem nenhum curso. Eu acho que um curso ela tinha, ela já tinha comentado que tinha. Não, do ABA, mas vai saber de quantas horas, 40 horas na internet, não sei. Além disso, a AT, ela é supervisionada pela equipe dele. Exato. Ela não tem vínculo com a escola. Não, nunca teve. Então, ela tem que ser supervisionada pelo psicólogo, pela psicopedagoga, eles que vão ficar ali na equipe multidisciplinar, dando feedback. Essa interação dela com eles com a clínica nunca existiu. E assim, no áudio, a gente pega falas de que aquele dia, aquele cotidiano era recorrente. Tanto que ela fala, você sabia que eu levei advertência com você por causa de você? Tipo, todo mundo, é muita fala assim, por causa de você. E aí ele fala por quê? Porque aquele dia a gente passou o período da aula inteiro na quadra jogando futebol. Então, gente, calma. Eu tô pagando uma escola pra ter uma AT que fica o dia inteiro na quadra com meu filho, porque não consegue se dar aula com ele em turma, não se tem nenhum plano de ação pra dar aula com ele em turma. Ela fala isso pra ele, porque a gente passou o dia na quadra. Então, cadê o ensino? Né? Que aí depois Nunca te apresentaram um plano de ensino individualizado? Nunca. Eu tô surpresa porque eu não sabia nem que isso existia. Porque o plano de ensino individualizado é direito de toda criança com deficiência na escola. Ali vão ser traçadas as metas daquela criança, as adaptações que aquela criança precisa para ela conseguir realmente acompanhar a turma, né? E para ela conseguir estudar e se desenvolver ali dentro das habilidades e das potencialidades dela. Então, lá vai constar habilidades daquela criança, dificuldades daquela criança, como, quando, por quê, quem vai fazer tudo para aquela criança, né, se desenvolver no máximo potencial dela. O PEI é muito importante. Eu considero assim, que é o documento mais importante de uma criança com deficiência na escola. Muitas mães nem sabem,
né, que é direito dessas crianças, ou e o que é que acontece muito? A escola diz que tem, mas nunca mostrou. Eu já vi page de escola particular, top, das melhores do Brasil, que é uma folha de papel escrita à mão com um monte de seta. Pois é. E a escola diz que tem PEI, nem tem PEI. É, Não tem, não existe. Nunca foi mostrado para a mãe, as professoras não sabem, não é seguido. E o PEI tem que ser reavaliado e mudado de tempos em tempos. Não, o que existiam eram combinados e que eu peguei no flagra que não aconteciam. Dele realmente ter um tempo especial para prova, para ele sair de sala para se regular, etc. Mas sair de sala para se regular não significa ficar o tempo todo fora da sala de aula. Claro que não. Então eles deixavam, o Léo tinha a liberdade de sair de sala e passar o dia inteiro na quadra. Gente, isso é um absurdo, porque ele precisa estudar, entende? Eles faziam era querer, né? Para eles era melhor ele estar fora de sala lá com a AT do que estar lá dentro da sala, porque eles não ofereciam nenhum recurso para ele poder estudar, né? E ele chora, ele fala, eu não gosto de ficar preso. Depois os outros amiguinhos falam para os pais, isso acontecia muito com o Léo. Ele fala, deixa eu ir pro recreio com os meus amiguinhos, deixa eu ver tal coisa. Ela é tão claro, não é que eu tô supondo, ela fala, não, você vai ficar de agora até as 19 horas, a hora dos seus pais virem te buscar aqui sozinho, porque você não sabe se comportar que nem as outras crianças. Nossa. E ele chora, por favor, deixa eu sair daqui. E elas não deixam. E é aquilo, né? Ninguém gosta de você. Você percebe que ninguém aguenta mais você aqui na escola? Por que você não chega hoje e nunca mais volta? Fala pra sua mãe que você não quer mais voltar. Então, assim, é uma sequência de... Eu até me perco em tantas falas, assim, que não são mais falas. A delegada me corrigiu. São crimes. Sim. Eu me perco em quantidade de crimes. Não era uma coisa solta, não que isso justificasse, era assim, uma narrativa. Era uma narrativa. De ódio. Destilado ódio. Porque quando ela fala, quando o Léo faz uma pergunta, professora, por que no campo tem tecnologia? Por que não chega da cidade pro campo a tecnologia? Ela ignora ele e fala, Bento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nossa. Ele é totalmente discriminado. E assim, o tom de voz, quando eles se reportam ao Léo e às outras crianças, é totalmente diferente. Sabe, assim, é simplesmente você como advogada, eu me sinto super tranquila em te compartilhar esse áudio para você entender e até alertar sobre as falas que pode usar como material. Ó, essa fala aqui, gente, é proibido. O seu filho presta, o seu filho é amado. Quando ele tá em crise, não é para colocar ele separado e deixar ódio, é para acolher. Lógico, você gente. Entende, assim? Não, isso é cruel de tantas formas, assim. E quando foi que tu decidiu expor o caso? Não, eu vou atrás dos meus direitos, dos direitos dele, eu vou registrar um boletim de ocorrência, eu vou expor o caso na imprensa, se for necessário, para que outras mães não passem por isso. Sim. Como foi essa decisão? Eu tenho a minha comadre, né, que é advogada, inclusive, do caso. Ela estava muito envolvida com outro caso que tinha estourado no domingo, no Fantástico, inclusive. E eu sempre fui a mulher que não dá trabalho, sabe? Eu sempre sofro calada, eu tenho essa péssima característica. E eu, sem saber o que fazer, eu não recorri à minha melhor amiga, comadre, ali naquele momento. E aí, resumo do resumo, eu encontrei ali no salão de cabeleireiro a diretora do Jornal Nacional, a diretora-chefe de edição. E aí é quando existe a fala com ela, eu converso assim, mais para sanar dúvidas. A primeira coisa que você tem que fazer é um boletim de ocorrência? Tipo, ela fica... Então foi ela que te alertou de registrar o boletim. E aí, quando eu viro pra Tatiane, que é a minha advogada, comadre, melhor amiga, ela fala, não, pelo amor de Deus, esquece que é meu sobrinho, né, que é seu filho, esquece. Isso aqui é um crime tão grave, Má, vamos sim. E aí, quando eu chego na delegacia, eu acho que as pessoas se falam demais, já tinha jornalista me esperando na porta da delegacia, quando eu fui fazer o BO. Que aí saiu... Isso foi com quanto tempo que tu tinha escutado o áudio? 15 dias, que foi quando eu terminei de escutar o áudio. Quando tu terminou de escutar, tu ainda estava tentando assimilar e não vou fazer nada, vou tirar ele de escola, da escola. Eu tirei esses primeiros 15 dias, aconteceu o fato dia 4 de junho. Até o dia 21 ali de junho, eu estava imersa na adaptação dele na nova escola. Sim, a preocupação principal, lógico, era ele, né? A primeira coisa que eu fiz foi mudar ele de escola. Sim. A primeira, do dia pro outro, assim. Eu tirei ele numa quinta, segunda, ele já estava em outra escola. Se eles queriam que meu filho pedisse para parar de estudar, eu nunca vou negar estudo pro meu filho. Então, assim, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fiquei ali imersa naqueles 15 dias, fazendo adaptação de escolinha, material, indo para reuniões diárias nessa escolinha.
Maravilhosa, inclusive. E aí, quando eu termino de ouvir o áudio, teve um dia que aí eu fui no salão, eu falei, eu preciso me reconectar com a vida. Aí eu fui lá no salão, fazer hidratação, tentar respirar e falar, hoje eu vou me reconectar e vou indo, e vou ouvindo o áudio. Quando eu chego lá no salão, que eu converso com o meu cabeleireiro, e aí, obviamente, que todo mundo ouve, é a primeira fala que eu tenho para conversar com alguém sobre aquele áudio. O Arthur... meu noivo, ele falou assim, você tá tão bem em relação, né? Foi só aquilo, o áudio. Ele acha que é só aquilo. Todo mundo acha que é só aquilo. Você entende? Mas aí é quando começa a vir a fúria. E aí eu fui fazer um comentário, porque, por incrível que pareça, eles fizeram naquela semana um post sobre inclusão social. Não acredito. Aí eu não consegui. Inclusão social? E o que vocês fizeram? Na hora já fui bloqueada. Eu e toda a minha rede de amigos fomos bloqueados pelo Morumbi, nas redes sociais. Aí você começa a ficar nervosa. Naqueles 15 dias, a diretora, que no dia eu mandei mensagem... Priscila, você tá no ângulo? Porque eu queria ser acolhida ainda pelo relacionamento tóxico. Ela nunca me responde a mensagem. Aí eu fico, nunca me respondeu em 15 dias. Nunca perguntou nem como eu tava, como que foi o fato de ter tirado o Léo da escola. Nunca nada. E me bloqueia de rede social. Aí a voz foi começando a sair, sabe? E aí quando vem uma mulher conceituada como essa do Jornal Nacional falar, você tem que ir pra mídia... Parece que Deus colocou ela ali, né? Ela tava no mesmo salão. Tudo foi Deus. Quando eu cheguei pra fazer o boletim de ocorrência, a escrivã, cristã, chorando. Eu sou cristã, ativista do TEA. Impressionante. Quando a delegada, eu acho que delegacia, eu tenho pra mim delegacia um lugar que ninguém tem paciência, que você tá todo mundo ali e você é maltratado. Eu sempre tive isso porque eu nunca tinha entrado na delegacia na vida. A delegada fala, eu tô há 9 horas sem almoçar, eu preciso te receber, eu almoço depois. Vem cá, mãezinha, falar comigo. Quando eu comecei a perceber, assim, que eu tinha rede de apoio, eu não tava ficando louca com o que eu tava falando, porque nem eu acreditava naqueles áudios. Tu viu outras pessoas se indignando e vendo que realmente foi um crime. E profissionais, inclusive, né? E aí foi quando veio o Record, veio o Band, veio Metrópole, começou a vir uma mídia. E quando eu comecei a ver que tinha 6 milhões de pessoas abraçando a causa... Sabe? Quando o Corinthians convida o Léo para abrir o jogo. Aí eu entendo que realmente, graças a Deus, eu falei, eu gritei. E eu não vou me calar. Por quê? O que eu recebo, eu te mostro quando a gente terminar. São mães, não se cala, Má. Por favor, faz justiça por mim. Nessa mesma instituição, eu tenho inúmeros casos que queriam entrar até com processo coletivo e não dá. Já fui ver, não tem como. Cada caso é um caso, cada testemunha é uma testemunha, enfim. E aí, mas que elas falam, eu não entrei, eu não tive voz, eu só tirei meu filho da escola. É o que a gente faz. A mãe fica acuada, fica com medo, fica, nossa, vai ser mais uma demanda, essa luta, um processo. O que é que vai acontecer? Às vezes eu nem tenho direito, nem sabe que tem direito, ou nem sabe que foi um crime, que aquilo ali tudo foi um abuso, foi um absurdo, foi um crime, né? E fora que quando você está vivendo, é uma situação tão traumática, que depois que você vai se tocar de tudo que aconteceu, né? Eu nem sei te explicar, assim, eu tô há 30 e poucos dias sem trabalhar direito, assim, só fiz 1 ou 2 reuniões. Tipo, tu ainda fica ecoando na tua cabeça aquelas frases? Eu durmo e acordo ouvindo que meu filho não presta. Eu durmo e acordo. Ele tem essa fala, né, ele quebra um lápis em casa e fala, esse lápis não presta, que nem eu. Ele joga um negócio no teto, eu quero que esse teto me mate. Ele já estava acreditando naquilo que era dito para ele todo dia. Ele já estava acreditando nisso. E aí o psiquiatra deu antidepressivo, ele começou a ter crise de ansiedade de fato. Eu também, com crise de ansiedade, crise do pânico. Eu moro na esquina da escola. Eu já não quero mais morar onde eu moro. Porque tu passa lá todo dia e lembra. Né? É como se fosse o cativeiro do meu filho, você entende? E aí agora eu não quero mais no meu bairro, que eu tanto amo, que eu construí a minha vida ali, que eu fiz o pai do Léo também morar lá pra gente. Nós somos muito amigos, assim, parceiraços. Que eu falo, Ri mora aqui perto, graças a Deus, a esposa dele, que eu amo muito, também todo mundo mora ali perto e tal. E a gente desenha a vida ali. Eu quero ir pra um lugar, assim, o mais distante possível. Você entende? E aí a escola agir da forma como eles estão agindo, soltando notinhas de que houve um fato equivocado, uma atitude equivocada. Não, meu amor, não houve uma atitude. Como se fosse um fato não, eles isolado usam essa palavra, de uma isolado, exato. E as mães começam a ficar revoltadas. Ângulo, quando vocês vão ter mesmo uma postura correta? Quando vão assumir a culpa, pedir desculpa. Já te pediram desculpa? Te chamaram alguma vez para pedir desculpa? Pra pedir desculpa, não. Depois de tudo isso. Chamaram ele, né? Porque ele deviam pedir desculpa para ele também. Eu que falei um dia, antes de terminar de ouvir o áudio, eu falei, eu vou trazer o Léozinho para se despedir dos amigos, etc e tal. E aí o Léozinho mesmo falou, não, mamãe, eu não quero ir. No primeiro dia de aula, nessa nova escola, ele falou assim, mamãe, Deus existe, né? Ele me deu uma escola nova. E
respirando, assim. Quando ele desce as escadas no primeiro dia, que ele me dá um abraço, eu me toquei, que eu nunca tinha tido essa experiência na vida, do meu filho sair feliz da escola e me dar um abraço. Sabe quando você vai buscar seu filho na escola? Sim. Eu me toquei que eu nunca tinha vivido isso, porque todo dia o Léo voltava da escola chorando. Ele já saía nervoso, chutando mochila. É caótico ali a saída do Léozinho. Eu já chegava nervosa pra buscar ele, porque eu sabia que meu filho não ia estar bem todos os dias durante 2 anos. E eu achava que era normal eu buscar meu filho. Vocês dois viviam tensos, né? Numa situação Óbvio. de abuso, Ele já saía de tortura. gritando ali ele saía gritando. Conversando com você agora, eu lembro disso. Ele saía gritando, que saco! Ele já saía assim. Quando Estressado. ele desce leve, oi mamãe, ele me dá um abraço, eu falo, nossa, primeira vez na vida que meu filho sai leve assim da escola, sabe? Ele saiu desse ciclo de tortura. E aí você se pega como mãe cheia de sequelas, assim, sabe? Eu não consigo mais prestar atenção numa reunião, porque vem a fala das pessoas aqui no meu ouvido. Eu tô assim, totalmente sequelada. E aí eles me soltam uma notinha dizendo, afastamos a pessoa do cargo, uma pessoa que é do cargo menor das 4. Engraçado, né? Muito conveniente, Foram várias né? pessoas que praticaram crime, eles afastam um, eles não falam que estão mudando, estão fazendo um curso de educação inclusiva para todo mundo, tá todo mundo fazendo um curso de manejo comportamental, que nem era, como você disse, é uma rede enorme. Ninguém pega uma arma e bota na cabeça da pessoa para abrir uma escola, não. Se ela abre uma escola, ela tem que respeitar a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2016. Exato. Né? Nós temos leis mais antigas que já garantem a educação inclusiva. Sim. Tem a Lei Berenice Piana, que é de 2012, né? Que é específica para crianças com autismo, para pessoas com autismo, que consideram o autismo deficiência para todos os efeitos legais. Sim, e sim. tem uma série de legislações que protegem essas crianças. E em 2024, a escola dizer que está fazendo vai fazer uma capacitação, né? E mesmo depois de um fato desse, não se redimir, não pedir desculpa, não assumir o erro e nem tentar mudar, simplesmente falar que foi um fato isolado de uma colaboradora. E aí, esse ano, eles induziram o autismo ali em 2022. Esse ano, eles tiveram a pachorra e eles conseguiram, tá? Falar pra mim, assim, que talvez o diagnóstico não tivesse certo. Porque, o Léo é muito inteligente, né? Tipo assim, eu acho que pra justificar que eles estavam sem paciência, olha a cadeia de pensamentos que eu tenho. Que o diagnóstico tá errado, que a gente tem que rever isso, porque eles começam a dar advertência pra expulsar o Léo. Sim. E eu começo a dizer, é verdade, talvez ele não seja autista, né? Porque você vai na onda da escola. Lógico. Eles vieram justificar que o meu filho estava sem tratamento e sem remédio. Mas não é bem assim que acontece. Eu tive uma troca de plano de saúde, uma troca de clínica, e eu tive um delay realmente de uma clínica para outra. Eu troquei o medicamento, porque eu estou em constante busca pelo bem da saúde do Léozinho. Eu troquei o medicamento, estava no período de tirar aquele medicamento e desmamar um para entrar com o outro. As notinhas que eles soltam é que eu negava tratamento para o meu filho. Mais uma vez, tentando culpar a mãe. Mais uma vez tentando me culpar. Eu recebi uma clínica, que eu não posso falar, que o Léo já passou por eles. Ela falou, o pessoal do ângulo tá vindo atrás das coisas do Léozinho e eu não posso dar, eu não vou dar sem seu consentimento. Mas eles estão tentando buscar coisa pra ainda me incriminar. Eu não sei qual que é a deles. Pra culpar o diagnóstico, pra quando culpar não alguma tem coisa. justificativa Gente, pra fica aquilo. caladinho. Inclui, coloca pessoas que elevem a consciência. Aproveita esse fato para mudar a história dessa escola. Não, sabe o que eu esperava do fundo do meu coração, primeira vez que eu falo isso, inclusive? Que eles falassem assim, como todas as vezes que uma mãe do ângulo descobria que o filho tinha autismo, o ângulo mandava me ligar. Pra eu dar apoio pra essa mãezinha, pra passar pelo luto. E eu fazia isso muito bem. Eu tenho mães que não me deixam mentir. Vamos marcar um café, vamos conversar. Eu tô aqui só pra te ouvir. Porque às vezes a gente conversa com uma mãe, é tão mais confortável do que conversar com um psicólogo, um psiquiatra, sabe assim? E a gente quer ser ouvida, principalmente nesse momento do diagnóstico, né? Isso. A gente se sente perdida, única no mundo. Nossa, eu não conheço ninguém. E eu sempre fui essa mãe que dei apoio para outros. O que eu esperava deles é assim, o que a gente pode fazer, Má, para pegar esse caso e essa sua dor e curar outras pessoas? Eu esperava isso deles, entende? Eu não esperava esse bando de notinha sem sentido, essa frieza sem sentido, E sabe? ainda tentando te incriminar e colocar a culpa em ti. E calar minha voz na internet. Lógico. E isso vai piorando. Essa minha raiva, ela vai aumentando. Você tem que perdoar. Eu sei que eu tenho que perdoar. Mas até o perdão é um processo. Até né? esse perdão. Porque, na verdade, o primeiro perdão que eu tenho que dar é pra mim. Sim. Eu não me perdoei ainda de deixar o meu filho passar por isso. A culpa é muito grande. Eu ia te perguntar isso, né? Eu tava esperando a oportunidade. Eu tenho certeza que você tá se sentindo culpada.
porque é natural da mãe. E da mãe atípica, nasce a mãe atípica. Falam, nasce a mãe, nasce a culpa. A mãe atípica é assim, ela nasce e nasce vem... gêmeos de culpa. Não, Mas eu queria te falar que nada disso foi sua culpa. Nada disso, nada. Você fez tudo que estava ao seu alcance. Você usou as armas que você tinha, na hora que você tinha. E eu acho, também concordo contigo, que tudo acontece por um propósito, né? Infelizmente, o Léo passou por isso, você passou por isso. Mas eu tenho certeza que você já está enxergando o propósito disso. Quantas mães escutaram tua história, viram a divulgação, viram a tua luta, também. Porque não é fácil lutar, gente. Uma coisa, não é fácil lutar. Não é fácil ficar relembrando essa história. Você recontando a história traumática, recontando traumas, recontando frases. Né? Eu tô tatuando as frases na minha pele. Exato. Não é fácil. Então, a mãe que se dispõe a lutar pelo seu filho, ela está lutando ali por outras mães, por outros filhos, para que isso não aconteça com outras mães. Exato. Não é fácil de jeito nenhum. Nenhum tipo de luta, muito menos judicial. É desgastante, né? Tanto psicologicamente, fisicamente. Você está, assim, perdendo um tempo ali que você podia estar dedicando para o seu filho, mas você quer fazer justiça. Você quer que não aconteça de novo com outras mães. E eu queria te perguntar isso. O que é que você está fazendo? O que é que está te movendo a continuar nessa luta, né? Tocando na ferida, cutucando ali a ferida. Eu sei que não é fácil. Eu tenho certeza que logo você vai enxergar que você não teve culpa de nada, que vocês foram vítimas e que agora você vai estar dando voz para muitas outras mães que estão passando por isso. Laura, assim, eu me perdi, sabe, nesses 30 dias, assim. Eu sempre fui muito profissional, eu sempre trabalhei bastante, eu sempre tive essa característica de mulher de negócios e tal. Eu perdi a minha identidade nesses 30 dias, assim. Eu me pego pensando e relembrando essa história, principalmente, graças a Deus, não tô reclamando por causa da mídia que tá em cima. Então, você se pega falando. E Deus, me mostra o propósito disso. Como que eu vou ajudar outras mães? Porque agora eu não posso mais me calar. E aí veio uma equipe me propor para a gente montar a palestra mesmo, para a gente rodar o Brasil e elevando o nível de consciência das pessoas para a inclusão social, para o TEA, descomplicar o autismo. Sim. Porque a criança que tem TEA ou que ela é portadora de qualquer outra coisa, ela é a base do amor, entende? Ela é a base, que nem falar, falta capacitação. Isso é fato. 99% das escolas no Brasil não estão capacitadas. E eu me sinto com o dever de levar capacitação com uma equipe de profissionais para as escolas e para todos os lugares. Eu também me sinto na obrigação de levar a rede de apoio para as mães, porque é o ponto primordial da criança, é a família, é a base. Quando a gente fala mãe, a gente fala de mãe e pai. Quando o pai rejeita aquela criança, 78%, não vou cansar de falar essa estatística, das mães são abandonadas pelos pais ativos no casamento quando descobrem alguma deficiência da criança. Com certeza. Então, aquela mãe vai monetizar como? Existe lei, me corrija até, doutora, se existe lei que tem a cota na empresa, mas entre a cota de um jovem, me corrige, pelo amor de Deus, eu sou totalmente aleatória, negro, que tem a cota, que eu sei que tem disso, e uma mãe atípica, o CNPJ vai pensar em contratar qual CPF? Lógico. Os jovens, cheio de saúde, mas que tem a cota ali enfim. E a mãe que vai faltar, que vai fazer como? É muito cruel o mercado de trabalho para as mães atípicas. Eu preciso de uma lei que tenha a cota das mães atípicas. É muito cruel. Porque existe Tem projeto de lei sobre isso. Tem a lei que fala da redução de jornada de trabalho para mãe atípica do Ministério, do Serviço Público. Sim. Meu amor, que mãe que tem tempo para estudar para concurso? Atualmente, a gente já tem várias decisões da Justiça do Trabalho, de mães CLT que conseguiram a redução, mas... isso eu já divulguei várias vezes no Instagram esse tipo de decisão, mas surgem várias questões daí, né? A mãe conseguiu a redução, ela é CLT. Por exemplo, de Correios, Caixa, algumas empresas privadas mesmo, puramente privadas, né? Que visam mesmo lucrozão. Só que tem uma repercussão disso. Até quando essa mãe vai estar lá? Primeiro erro dela, ela vai ser demitida? Na primeira oportunidade, talvez ela vai ser demitida. Então, junto com essas decisões, tem que vir a lei por trás. Exato. Gerando estabilidade provisória, que seja, assim como acontece na gestação. Não adianta só uma decisão isolada e na primeira oportunidade essa mãe ser demitida, né? E não adianta a gente mascarar, achar que tá tudo bem. Quando você vai para terapia no sistema público, né, de saúde...
Não é 8 da noite que vai ter terapia, porque eu tenho o privilégio de fazer terapia do Leozinho à noite. Sim. As mães que estão à mercê do SUS, elas vão ali 11 horas da manhã, como essa mãe abandonada pelo pai vai trabalhar. Quando tem terapia, porque o apoio psicológico para cuidadores de pessoas com deficiência tá lá na Lei Brasileira de Inclusão, mas eu raramente vejo alguém que consegue, né? Não tem vaga nem pro filho. Tem filho aí com deficiência que tá há 2 anos numa fila para fazer o básico. Sim, quando eu tô falando das terapias, que essa mãezinha não vai ter horário para levar, porque depende do SUS, eu tô falando da criança também. Sim. Ela não tem liberdade de falar, a terapia pode ser na hora do almoço. E São Paulo, por exemplo, outros estados. As distâncias, né? Que ali a criança se desorganiza na distância para a clínica. Tá. Os horários são ruins. É na hora do almoço, é logo depois do almoço que a criança às vezes tira uma soneca. Exato. É um problema, assim, de saúde pública que envolve tantas coisas. Não, seriam horas a gente conversando. Essa mulher, eu digo mais porque eu ouvi de uma mãezinha, ela tá num relacionamento que ela é abusada emocionalmente e fisicamente, Lógico. Porque o homem é provedor da casa, Sim. Ele não é o pai da criança, ele não tem paciência com a criança, ele bate nela e ela não se separa porque ela precisa que ele sustente para ela acompanhar os filhos na terapia e na saúde. Nossa, eu ouvi relatos muito assim. cruel. Tem muita mãe que quer trabalhar, mas se assinar a carteira perde o BPC. Que é um benefício que ela tem do INSS, porque tem uma criança com deficiência e não tem renda. Então, a partir do momento que ela assina a carteira, ela sai do critério renda e ela perde esse benefício. Então, ela tem que ficar em casa sem poder trabalhar, muitas vezes sendo torturada psicologicamente, às vezes sendo mãe solo, né? Às vezes sem ter como fornecer terapias de qualidade para essa criança. Sim. É muito cruel. Eu também me sinto assim, eu sinto uma vocação para fazer alguma coisa por essas mães. Eu, inclusive, te convido a isso, Sim, porque agora eu preciso unificar propósito de vida. Eu não tenho como tá com essa dor e me curar individualmente. Sim. Eu preciso ter espaço nas frentes parlamentares, eu preciso ter espaço nos partidos. Eu não sei, eu sou totalmente aleatória. A única coisa que eu sei é o que precisa ser feito. Você tem a vontade, né? A garra. Eu tenho mães com dores atrás, falando. Que querem que você fale por elas, mas eu tenho certeza que Deus vai iluminar os caminhos e você vai encontrar o caminho certinho de fazer essa mudança, né? Que a gente tanto precisa. Marcela, e você fala muito do seu noivo, né? Eu queria agora dar uma esperança também para essas mães, né? Como você mesmo disse, muitas mães atípicas são abandonadas pelo pai das crianças, pelos seus maridos. Nem todo mundo tem a sorte de ter uma separação tranquila como a sua foi, né? Que o pai continuou presente, tem um relacionamento bom com a madrasta. E você conseguiu refazer sua vida, né? Você hoje é noiva, vai casar, tem um noivo que é presente, né? Que é como se fosse também um pai para o seu filho. Faz essas vezes também. Cuida de você, cuida dele, né? Sim. É um parceiro de vida. Eu queria que você deixasse essa mensagem para as mães atípicas que é possível, sim, refazer a vida. É possível encontrar um novo amor, uma pessoa boa, uma pessoa que entenda o filho. Eu tenho muitas amigas ali se separando. Às vezes não é por conta em si do filho, mas elas têm essa coisa. Nossa, tá difícil reerguer a vida para quem não tem um filho atípico, imagina para quem tem um, às vezes tem 2. Sim. Né? Mas é possível e você é prova disso. É complicado porque vem um conjunto de fatores para você conseguir ter a postura que você precisa ter na sociedade. Então, assim, eu sou uma ótima profissional, mas eu não tenho tempo para trabalhar. E isso virou uma questão no meu trabalho ali, de como que eu era uma líder na época, quando eu descobri o autismo, que eu estava com o meu amigo, inclusive, Thiago Baff, na empresa. Tinha aquilo ali. Mas e agora? Como que você vai fazer? Qual que vai ser a sua rotina? Então, assim, de você saber se impor e você acreditar no seu potencial. Mas são tantas vertentes, porque como a gente acredita no nosso potencial passando por um luto do teto. Sim. É muito louco isso, mas eu consegui me impor. Eu não preciso de horas para trabalhar, de 8 horas por dia, eu preciso de 2. Eu vou faturar o que você precisa por 2 horas por dia. Então, assim, de você ter essa entrega no trabalho. A mesma coisa de relacionamento. Eu sempre falei que, na verdade, para ter a sorte
de me ter e ter o Léo ao seu lado, Sim. você tem que ser um Master Blaster pra estar do meu lado. Não é qualquer pessoa que vai ter a sorte de conviver comigo e com meu filho. Porque o Léo, ele é muito especial. Então, em primeiro lugar, é vencer a si, a autoestima e entender que aquela é a sua história. E isso não te diminui, pelo contrário. Uma mulher que é líder no mercado de trabalho, que ela cuida do seu filho, que ela tem um bom relacionamento com o parceiro anterior, significa que ela anda fazendo boas escolhas. Então, para estar comigo tem que ser um maravilhoso. A autoestima é muito importante mesmo. Exato. E também... E você saber o que você é, quem você é, seus Eu sei valores, quem eu suas sou. qualidades, né? Eu sei quem eu sou, mas há 30 dias eu tô perdida, realmente. Agora eu tô assim. Mas quando você também tá muito alinhada com os princípios de Deus, quando você segue, eu falo muito isso, de seguir os princípios bíblicos de Jesus. Eu tô falando sério, assim, porque as mulheres, hoje em dia, a gente até entra um pouco em outro assunto, elas querem muito um parceiro aqui, mas elas não conseguem, elas têm que elevar a energia para estar compatível com aquele homem. Isso se aplica ao contrário também. Sim. Então, para eu conquistar uma pessoa na minha vida, para eu atrair aquela pessoa na minha vida, eu tenho que estar cuidando muito de mim. Você entende? Então, eu cheguei num nível de autocuidado psicológico, tudo, de corpo, de profissional, de mulher, que eu consegui atrair um homem que nem o Arthur. Então, o Arthur, ele chega na minha vida, ele vira tudo de cabeça, ele vira tudo do avesso. Só que não, eu estava do avesso, ele virou pro lado contrário na questão sentimento. E é uma coisa muito voraz, a gente já vai morar junto de cara. A escola me culpou muito por isso. Eu tentei terminar várias vezes, eu falava, Arthur, não tá fazendo bem esse relacionamento pro meu filho, sendo que o Arthur, ele é médico, cirurgião, como a gente estava falando. Ele olhava pro Léo já com um olhar de médico, ele olhava para mim com um olhar de homem. Ele era a peça que estava faltando na nossa família, assim, E sabe? a escola tentava dizer que aquilo era um problema. O novo relacionamento é por isso que ele tá com comportamento e tal. Exato. E aí a gente decide casar, é daqui a 90 dias. Nossa, tá muito perto. O que eu tenho? Parabéns. Nada. Eu tenho uma data e um sonho. Porque eu não consegui parar para ver, assim, ontem, assim, até abrindo, a gente decidiu o buffet, mas assim... Eu tava feliz assinando ontem o buffet. Mas, ao mesmo tempo, eu tava... Cara, eu não tô feliz de verdade. Eu tô tentando, sabe? Eu tô tentando respirar e tentar Passar viver por esse esse momento. Mas não processo, tem né? como. Vai ser um processo, assim, que eu vou ter altos e baixos. De estar feliz Sim. com o casamento aqui, triste aqui por causa do processo. Não tem como. E as pessoas... Eu preciso muito falar isso. Elas não conseguem ver uma pessoa passando uma dor que ela tenta sair dessa dor. Então, como eu abri a rede social, tudo, sabe o que eu tô recebendo? Você não posta esse chocolate, não. Você tem que postar só por causa só coisas do seu filho. Então, elas acham que a gente tem que ficar naquele buraco. E não! Mais uma vez na minha vida, eu vou tomar a decisão de estar bem. Apesar de não estar conseguindo agora, mas eu vou tentar ao máximo encontrar as minhas amigas, viver esse momento do casamento e levar os projetos das palestras para frente. Eu vou fazer isso. Não é que eu estou sendo oportunista com a situação. Pelo contrário, eu estou transformando, ressignificando. Lógico. E essa energia, ela ecoa para todos os lados da sua vida, para as amizades, para tudo, Sim. você entende? E você está transformando essa dificuldade, essa dor, em oportunidade de fazer diferente, de mudar a vida de muita gente. Sim, eu vou Não tem fazer. nada de errado nisso. A questão de abrir as redes sociais vão vir muitas parecer, pessoas desse jeito, né? Mas ao mesmo tempo vai vir muita gente te apoiando, te dando força para continuar. Eu tenho certeza que você vai conseguir sim organizar seu casamento, vai ter um casamento lindo, vai estar formando aí, já formou uma nova família maravilhosa. E o Leozinho na nova escola também vai ser muito feliz, já está sendo, né? Já. Daqui a um tempo, esse capítulo da sua vida vai realmente servir unicamente para ter te mostrado um propósito, não tenho nenhuma dúvida disso. E, Marcelo, eu queria te falar que aqui a gente tem um quadro no Pode Atípica que chama Mães Atípicas Mudam o Mundo, porque eu acredito muito nisso. E você é o exemplo vivo aqui que a gente está tendo, né? E se você puder, e aí nesse quadro eu pergunto, se você pudesse mudar uma única coisa no mundo que nossos filhos com deficiência vivem, né? Em relação ou à educação, ou à saúde, ou à questão da rede de apoio das mães, qualquer coisa. O que é que você considera, assim, uma única coisa essencial para a gente ter um mundo melhor, mais inclusivo para as nossas crianças? Eu acho que as pessoas, elas estão muito amarguradas, né? Elas querem ter filhos maravilhosos, mas elas esquecem de ser pais maravilhosos, de ser pessoas, ter essa reforma íntima. O que eu desejo mesmo hoje
não só para as nossas crianças, que obviamente reflete, é que as pessoas elevem o nível da consciência do outro. A gente não sabe a dor que o outro carrega, de ter empatia, de ter mais zelo pela outra pessoa, você entende? Das pessoas se ressignificarem, porque essa fala dele, não senta do meu lado porque a minha mãe vai me deixar de castigo, me traz uma família totalmente doente. Você entende? Lógico. Então, da gente ter essa empatia de que cada um é diferente um do outro e a gente respeitar essas diferenças, entende? Elevar essa consciência mesmo. A gente fala de inclusão social, é tão lindo, mas na prática não existe, mas é tão fácil. Você se senta com a sua família para fazer uma refeição? O que vocês conversam nessa refeição? Tenta entender o que o amiguinho faz, quem é na escola que é o melhor amigo, por que você não é amigo de fulano. Entender, olhar para o seu filho, ter essa sensibilidade de olhar para nossas crianças, olhar um ao outro. Eu acho que é isso, assim, tá tudo muito frio, né? Tá tudo muito frio. Sim, e as mães, eu falo muito que as mães típicas, se elas entrassem nessa nossa luta da maternidade atípica, a gente não tinha luta, porque o poder de uma mãe é assustador, porque a mãe vai até o fim para conseguir transformar aquela realidade ali do seu filho. Então, se a gente tivesse esse apoio, se todas as mães fossem unidas, se as mães se indignassem, se revoltassem, fossem lá para a frente da escola cobrar para que as crianças que têm alguma condição específica fossem tratadas de forma inclusiva, né? Sim. Mostrassem isso para o filho, se indignassem, tirassem dessa escola. Não teria luta. A escola não teria. Você mesmo disse, ele foi mudar de turma. Por causa de mães, né? Exato. E mães que deviam estar te apoiando, te acolhendo, pensando na empatia, que pode não ser o filho dela, mas pode ser um sobrinho, pode ser um neto no futuro, pode ser qualquer um. Mas faz parte da formação dele. Mostrando para essa criança que ela vai conviver com o diferente na vida dela. Exatamente. E não, foi ao contrário, né? Então, se essas mães tivessem essa empatia, esse olhar para o outro, né? Sim. Além de transformar essa realidade, elas iam estar transformando os filhos dela e o futuro. Sim. Porque, como eu te falei, o que mais me preocupa é justamente essas mães estarem criando essas crianças que não nascem preconceituosas, não nascem excluindo, não nascem se afastando da criança que é diferente. Pelo contrário, elas têm naquele íntimo delas aquela inocência, né? Ela, pelo contrário, ela tem curiosidade pelo diferente. Sim. E ela quer estar perto, ela quer entender, ela quer incluir, mas aí vem a mãe e diz: sai de perto, é confusão para ti, Sim. é problema para ti, vai viver tua vida aqui nessa linha reta. E às vezes, quando essa criança passa por uma coisinha tortuosa, por uma dificuldade, ela não sabe como lidar, Ela cai até em depressão, assim. Exatamente. Ela se torna um ser fraco. E as mães não se dão conta disso. As famílias, muitas famílias não se dão conta. E as próprias pessoas que trabalham com crianças, essas escolas. Eu não sei nem se eu chamo de ser humano uma pessoa que faz uma coisa dessas, né? Ter consciência de que foi um crime brutal, tortura. Inclusive, tem um projeto de lei que quer transformar esse tipo de prática em crime de tortura. Lá, porque no crime de tortura na Constituição tem várias outras penalidades muito mais severas, né? Então, quer transformar esse tipo de crime praticado contra crianças com autismo como tortura. Esse crime, o Léo já foi qualificado como... Já foi como tortura. E eu ia te perguntar isso também. Então, as medidas, né? Que eu gosto muito de dizer para as mães o que é que elas podem fazer na prática, né? Sim. Porque às vezes vê, denunciou. Muita mãe não sabe onde é que eu denuncio, para onde é que eu vou, o que é que eu faço, por onde eu começo. Sim. Então, você registrou o boletim de ocorrência na delegacia? Foi uma delegacia específica de criança com deficiência, de pessoa com deficiência? Não, foi a mais próxima? Mais próxima, exato. Pronto. Pode ser nessa delegacia mais próxima, tem cidades, estados que vão te encaminhar para uma delegacia da criança ou a delegacia da pessoa com deficiência. Você fez alguma denúncia no Ministério Público, no PROCON, na escola? Sim, no também Ministério da Educação. É possível denunciar na Delegacia Regional de Educação, fazer uma denúncia no Ministério Público. A maioria dos ministérios públicos dos estados tem uma promotoria específica de educação, específica da pessoa com deficiência, da criança, né? Então, é muito importante também fazer essa denúncia no MP. Sim. E eu acho que também você está fazendo isso. Totalmente tem todo o direito de processar a escola por danos morais. Porque se isso não for dano moral, a mãe e ao filho, eu não sei mais o que é. Também. Porque o desgaste psicológico, físico que vocês passaram e vem passando, e infelizmente
provavelmente vão continuar passando por algum tempo, até reverter toda essa situação de tortura que o Leozinho passava, como o próprio psiquiatra disse, não vai ser fácil, né? Isso gera um dano moral. E eu acho que as escolas só vão começar a mudar essa atitude, a se adequar à lei, porque inclusão não é favor, é direito, é direito. E não é só a escola, é toda a sociedade deve incluir a criança com deficiência. Sim. As escolas só vão se tocar, mudar, quando pesar no bolso. Isso. Porque eu não sei mais o que falta acontecer. E as escolas têm que ter consciência que as mães não estão mais deixando para lá, as mães estão se unindo, as mães não vão tirar os filhos das escolas, não vão deixar eles em casa, como antigamente se fazia. A gente quer, sim, que nossos filhos estudem, tenham os mesmos direitos, tenham inclusão na escola, sejam bem tratados, tenham a oportunidade de se desenvolver, acesso à saúde, à educação e a tudo que eles têm direito. Não vamos desistir. Isso, e, Marcela, para a gente se encaminhar aqui para o final, é muito assunto, gente. Vocês não têm noção do tanto que eu ainda queria conversar. Acho que dava uns 3 podcasts. Mas para a gente se encaminhar aqui para o fim, infelizmente, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mães atípicas que estão escutando a gente, que estão passando por alguma situação dessas na escola, né? Ou junto a situações de saúde, educação, né? Estão sofrendo por algumas, estão se culpando por alguma situação, ou estão passando por uma dificuldade, como você passou na escola, de exclusão, de preconceito. Qual a mensagem que você deixaria para essas mães? Em primeiro lugar, eu me coloco à disposição para conversar. Eu estou tentando fazer umas 2, 3 ligações por dia com essas mães, porque a gente precisa tirar um pouco de capa de super-heroína e aceitar que a gente precisa de ajuda. Então, conversar com uma amiga que seja, conversar aí, na igreja, eu não sei, assim, dividir todo esse peso que a gente carrega, fica mais leve, assim, e conseguir colocar de forma um pouco mais neutra no papel, porque a gente age muito pela emoção. Eu tô sendo muito questionada como eu tive essa paciência de só ir buscar ele na escola e não ter partido para uma agressão física, etc e tal. Eu acho que é isso, assim, sair um pouco para enxergar de fora, colocar o bem-estar do meu filho em primeiro lugar e depois encaminhar as coisas de forma correta. Só que para isso a gente precisa respirar, dar uma pausa no emocional, deixar o racional crescer um pouco mais pra gente ter mais estratégia de forma mais inteligente, o passo a passo de tudo. Você entendeu? Porque eu podia estar presa agora. Lógico. Vontade não me faltou. A vontade que tem é realmente partir para as vias de fato. Isso. Mas o que é adiantar? E dividir isso, eu falo isso porque serve para mim, né? Dividir isso com alguém, conversar. Vamos elaborar um plano juntas aqui? Me ajudou bastante a partir do momento que eu comecei a dividir com a minha advogada, tudo certinho. Então, é isso que eu falo. Às vezes a gente mete os pés pelas mãos, literalmente, a gente não consegue ter boas atitudes, nem boas ações e escolhas. É isso, é de respirar, tentar se reconectar e pensar, calma, aconteceu isso? Qual que é o melhor para o meu filho agora? Depois eu resolvo a questão de justiça, etc e tal. É acolher aquela criança. E se acolher também, isso é muito importante. Lógico. E eu falo muito para as mães que têm essas questões com os direitos dos filhos na escola. Uma coisa que você fez muito bem, documentem tudo. Tudo que a gente vai atrás dos nossos direitos, toda vez que a gente vai lutar por justiça, lutar pelos nossos direitos, os mínimos que fossem, nem que não seja para entrar na justiça, a gente precisa ter documentado as coisas. Não adianta só ir lá fazer uma reunião verbal e não ficar nada registrado. Não adianta pedir o PEI verbalmente. Não adianta pedir prova adaptada, tarefa adaptada verbalmente. Não adianta não ter uma conversa para comprovar por escrito. Não adianta não fazer um requerimento por escrito. Então, é uma medida simples que vai ajudar muito na busca por esses direitos. Façam tudo por escrito, protocolem na escola, mandem por AR, exijam o PEI, exijam tarefa adaptada, exijam prova adaptada, exijam currículo adaptado, exijam professor de apoio, se tiver comprovada a necessidade. Façam um requerimento por escrito, anexem um laudo médico. Se precisar fazer prova adaptada, se precisar fazer prova sozinho, se precisar de mais tempo de prova, anexem um laudo médico, pleiteiem tudo por escrito, para que fique aquilo registrado e, se for necessário, fazer uma denúncia no MP, registrar um boletim de ocorrência, ingressar com a ação de danos morais, você ter aquelas provas. Porque o que acontece demais, muitas mães me procuram e quando eu pergunto, me manda o que tu tem, porque todo o processo, tudo, o juiz precisa de provas. Infelizmente, nossa palavra não basta. Então, isso é muito importante. Documentem tudo. Eu sei que não é fácil parar a vida e ir redigir um documento
e anexar laudo e protocolar na escola. Às vezes a pessoa não quer receber, você tem que mandar por AR. Eu sei que não é fácil, mas escolha seu difícil. Mais difícil ainda é depois você querer ir atrás daquilo e não ter como ter passado. Simplesmente não ter nenhuma prova. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito a Marcela por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que foi um episódio enriquecedor, com muita informação, né? E que muitas mães vão se identificar com essa luta, com isso que aconteceu, né? Infelizmente acontece, como você mesma disse, as escolas não estão preparadas para receber crianças com deficiência em 2024. E essa é uma luta, uma batalha de todas nós. Exato. Né? Então, o que a gente puder contribuir para que isso mude, a gente vai fazer, a gente vai lutar até o fim. Se você passa por isso, conte com a gente, nos siga nas redes sociais, converse, estamos abertas a escutar, a acolher, a dar orientações de como proceder. Tá? Meu Instagram é @lauranascimentoadv, me sigam. Por lá eu comento tudo sobre maternidade atípica, sobre a vida dos meus lindos, Henrique e Arthur. O Arthur tem paralisia cerebral, tem 5 anos. É uma criança com deficiência, para quem não me conhece ainda. E sigam o @podatípica, que é esse podcast maravilhoso, que está dando voz para mães incríveis, que têm histórias inspiradoras, que vão revolucionar aí o mundo, tenho certeza disso. Sigam a Marcela também, é @oficial Marcela Lima. @oficial Marcela Lima. Eu tenho certeza que ela está se engajando cada vez mais e vai lutar muito pela causa das mães atípicas, vai encher as mães atípicas de orgulho, nos representar, né? Nos dar voz também. Espero que seja o primeiro de outros episódios. E de uma amizade que se inicia. Lógico que a gente se conecta muito, né? A gente se conectou muito. Histórias parecidas, essa vontade de lutar para que isso mude, para que essas crianças sejam realmente incluídas e para que nenhuma mãe passe por isso. Então, se inscreve no canal, manda esse episódio, vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Encaminha para aquela mãe atípica que está precisando de uma força, de uma inspiração, de um gás. Tá? A gente está sempre aqui disponível. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.